Você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, nós estamos começando mais um programa Palavra Ética. Hoje nós convidamos, está conosco aqui no estúdio, a doutora Renata Roman. A doutora Renata já esteve conosco aqui recentemente, nós já fizemos um debate sobre a redução da maioridade penal, mas para quem não teve a oportunidade de assistir, eu gostaria então que ela novamente se apresentasse e falasse sobre esse trabalho aqui na OAB de Minas Gerais. E hoje, então, nós vamos ver em que ponto está esse debate e também sobre a repercussão deste assunto nas ruas. Então, bem-vinda, doutora Renata. Muito obrigada pelo convite novamente. Eu sou presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente, da OAB aqui de Minas Gerais. Sim. E nesse ano em que se comemora os 25 anos do Estatuto da Criança e Adolescente, de fato é um ano emblemático, né? E um ano que está sendo votada essa redução da maioridade penal. Vamos ver o que vem aí, né? É muito interessante, se nós pensarmos 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente e todo esse... quer dizer, as normas protetivas da Constituição, parece que agora elas estão sendo revertidas para uma criminalização, para colocar sobre os ombros das crianças e adolescentes as nossas mazelas sociais que a Constituição não deu conta, né? Não parece isso? Sem dúvida, né? Houve um avanço, né, nesses 25 anos, sem dúvida nenhuma a gente avançou. Hoje a gente reconhece criança e adolescente como sujeitos de direito, né? Coisa que anteriormente não se reconhecia. Mas ainda tem muito a se fazer, né? Principalmente no setor de educação, né? Sim. Doutora Renata, então hoje nós convidamos você para voltar aqui nos estúdios da TV Comunitária de Belo Horizonte e vamos mostrar aqui para os nossos telespectadores, para você, algumas entrevistas que nós fomos às ruas e como que as pessoas reagem diante dessa questão da redução da maioridade penal. Então, nós vamos mostrar, então, duas entrevistas nas quais as pessoas são favoráveis à redução da maioridade penal. Eu sou a favor, porque eu acho que deixar os meninos mais novos cometerem os erros e ficarem impunes, está fazendo com que cada vez mais menores de idade façam crimes e ficam impunes, sabendo que eles vão ficar livres e não vai ter nenhum problema com a justiça. O que a gente já sabe que acontece, né? É uma desinformação generalizada e é isso que justifica esses mais de 80% da população que são favoráveis à redução da maioridade penal. Não existe impunidade. O adolescente, a partir dos 12 anos de idade, ele será sim punido. Existe um sistema à parte que chama sistema infracional, a que o adolescente está sujeito e que, se cometer algum crime, a partir dos 12 anos, ele será sim punido. A forma de punição é que é um pouco distinta e o local onde essa pena é cumprida também que é um local que é adequado, obviamente, para um adolescente a partir dos 12 anos estar, que não é o nosso sistema prisional. Então, o adolescente pode ficar internado durante 3 anos e, posteriormente, ser colocado num regime de semiliberdade. A internação ela é em regime totalmente fechado e a semiliberdade, posteriormente, ela vai ser de acordo com cada um dos adolescentes e com o que o juiz determinar, mas ele poderá sair durante o dia e volta à noite para dormir, que é o mesmo esquema da semiliberdade que o adulto também responde. Então, um adolescente com 12 anos, por exemplo, Delcio, que é uma coisa importante da gente falar, ele pode ficar sob uma pena durante 9 anos. Porque ele vai ficar 3 anos em regime fechado, mais 3 em semiaberto, e se o juiz entender necessário, mais 3 em semiaberto. Então, um adulto que comete, às vezes, o mesmo crime que esse adolescente, em virtude da progressão de regime do sistema penal, ele fica menos tempo do que o próprio adolescente, né? Sim, respondendo. Mas também parte de uma premissa falsa que a gente vê, esse senso comum, né, que a gente vai à rua, de que a vingança, a punição, ela é o melhor remédio contra o que inibiria a prática de delitos. E não o inibe. Que também não é verdade. Não né? é verdade, não é verdade. Nem para o sistema infracional e nem também no sistema penitenciário. Talvez o que inibisse fosse a certeza de que haveria um julgamento, né? No caso do Brasil, como a gente falou no programa passado, só 5%
dos crimes cometidos, eles chegam até o final, né? Até é concluída a investigação e ocorre uma sentença, né? Sim. Condenatória. Então, 5%. A pessoa que comete um delito, ela tem 95% de chance de não cumprir nenhum tipo de pena. E isso não tem a ver com o adolescente, né? Isso tem a ver com o nosso sistema penal, com a forma como o nosso sistema todo está embasado, né? Então, de qualquer forma, não existiria essa punição. Para os que pensam que a punição faria com que o adolescente repensasse, alguma coisa assim, a certeza da impunidade vai continuar. Exatamente. Vamos ver então o segundo entrevistado aí nas ruas, que também é a favor da redução da maioridade penal. Você é a favor ou contra a redução da maioridade penal e por quê? Eu sou a favor. Como que uma pessoa com 16 anos tem capacidade de decidir quem vai ser o governante de um país e não tem a capacidade de responder com suas penalidades? Vou só citar um exemplo. Uma pessoa que tem 17 anos, 11 meses, 29 dias, comete um latrocínio, um roubo seguido de morte, às 23 horas e 58 minutos. Ele vai ser condenado como um ato infracional. Ele não vai responder como adulto. Em 1 minuto, o que mudaria isso? Em 2 minutos, o que mudaria a pessoa? Sendo menor ou maior? Então, eu concordo sim. Essa também é uma questão equivocada, né? Porque apesar de que os adolescentes, a partir dos 16 anos, eles podem votar, eles não podem, por exemplo, serem votados. Sim. Então, você imaginar que porque um adolescente aos 16 pode, né, porque é facultativo, votar, ele deveria responder criminalmente como um adulto, isso é uma... Estão comparando duas coisas que não são comparáveis. Completamente incomparáveis, porque tantos outros direitos que os adultos têm e os adolescentes não têm. Ou como se, né, toda a responsabilidade de um político corrupto fosse do eleitor que votou nele. Não, Querem, né, jogar também sobre os ombros dos eleitores toda a irresponsabilidade da política. E que a gente sabe quantos eleitores ainda votam confiando em todas aquelas promessas. Isso. E também não se cumpre. Então também é uma premissa que não se... Não, é equivocada também, né? Nem todos os direitos, aliás, a maioria dos direitos reconhecidos aos adultos não são aos adolescentes, né? Eles ainda estão em formação e a gente precisa tutelá-los, né? E essa questão desse momento exato, quer dizer, fazer 18 17 anos, tantos dias e tal, isso vai acontecer aos 15 também, né? Também você, se cometer um crime, né, tem que ter um ponto de corte. Então, isso não é um argumento que eu considero válido. Sim. Doutora Renata, o andamento dessa PEC, né, que é a proposta de emenda à Constituição, ele já passou pela primeira votação. Acho que seria interessante se você pudesse situar para nós o que ocorreu, porque a mídia também divulgou sobre assim, as chamadas pedaladas que têm sido dadas, as manipulações dentro da Câmara, mas até para a gente entender como que a PEC está no Congresso. A PEC, ela foi votada agora em primeiro turno, que a gente chama, né? Sim. Então, ela volta para a Câmara. Porque toda proposta de emenda à Constituição, ela tem que ser votada em dois turnos e nas duas casas, exatamente. Né? Então, já foi em primeiro turno. O que foi aprovado é a PEC que fala que entre 16 e 18 anos vai responder de acordo com o nosso Código Penal, porém não no nosso sistema prisional, não no nosso sistema carcerário. Sim. Então, seria, em tese, construído um sistema entre o utilizado no infracional, né, que seriam para os adolescentes como é hoje em dia, e o sistema prisional, carcerário. Então, começa com isso, né? Sim. O interessante é a gente perceber que dinheiro para melhoria, para deixar mais eficaz o sistema infracional e o sistema carcerário não existe. Mas para construir um terceiro, que provavelmente vai ser tão ruim quanto os dois já existentes, aí a gente vai ter simplesmente para reduzir a maioridade penal, o que é uma besteira, né? Outra questão em relação à votação é que agora está no CCJ, né, que é a Comissão de Constituição e Justiça, estão fazendo alguns estudos e isso volta para nova votação na Câmara. Posteriormente é que vai para o Senado também para 2 votações. Então a gente ainda tem um tempo aí que eu espero que as pessoas coloquem a mão na consciência e revejam essa posição.
E por isso que um programa assim é tão importante, porque eu acho que elucida muito. Mas seria necessário um maior alcance deste debate, sem dúvida. Porque o que a gente percebe é o seguinte, que as pessoas, foi feita uma pesquisa de opinião e, por ampla maioria, parece que a sociedade quer que haja uma redução da maioridade penal, mas fruto de, assim, desconhecimento, de preconceito e tudo. E nós, aqui na TV Comunitária, nós esperamos, né, julgando aí os programas da internet, que as pessoas realmente parem um pouco para pensar e tudo. Agora, de fato, dentro da estrutura da OAB, vocês já estão articulando também, fazendo contato com os deputados? A OAB, ela se posiciona de um jeito cuidadoso, né, em relação a esse tipo de questão, porque, obviamente... Dentro da própria OAB tem gente... Exatamente. Então, assim, eu pessoalmente sou completamente, radicalmente contra a redução, por todos os motivos que a gente já expôs aqui. Sim. Mas não existe uma articulação forte, não. Mas no mínimo que o processo legislativo, ele seja decente, seja... sei lá, coerente com a responsabilidade mesmo A OAB se posicionou contra, né? Mas... do legislador, né? Doutora Renata, nós vamos fazer um pequeno intervalo, então nós chegamos aqui no final do primeiro bloco do nosso programa Palavra Ética de hoje. Hoje nós voltamos com o tema aqui, que é a redução da maioridade penal. Nós fomos até as ruas, entrevistamos pessoas e, a partir dessas entrevistas, um especialista desse tema, que é a proteção dos direitos das crianças e adolescentes, está aqui, então, conversando e nos ajudando a compreender melhor o tema. Então, nós fazemos um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. O alcoolismo quase nunca se revela muito cedo. Se esconde na mentira, na negação, nas promessas jamais cumpridas. Enquanto nada interrompe sua escalada, vai deixando uma esteira de danos por onde passa. Por isso, o alcoolismo precisa ser visto de frente. E quanto mais cedo, melhor. Essa é a TV Comunitária de Belo Horizonte. Nós estamos voltando no segundo bloco do nosso programa Palavra Ética. Hoje, quem está contribuindo para a nossa compreensão do que é essa ética social, né, a forma de nós vivermos da melhor forma em sociedade, é a doutora Renata Roman. A doutora Renata, ela é mestre em Direito Público, né, Direito Constitucional. Direito Civil. Civil, sim. Mas hoje ela atua na Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente na OAB, aqui em Minas Gerais, e tem, assim, arregaçado as mangas, né, doutora Renata? Com certeza. E trabalhando muito aí para ampliar o debate acerca dessa proposta, né, de emenda à Constituição que está tramitando no Congresso Nacional para reduzir a maioridade penal. A doutora Renata já esteve aqui conosco em outro programa, mas agora nós fomos até as ruas, entrevistamos pessoas e ela está, então, fazendo comentários em cima da fala dessas pessoas. E nós temos aqui uma pessoa que se manifestou contra. No primeiro bloco, nós mostramos duas pessoas que se posicionaram a favor da redução da maioridade penal. Então, agora vamos ver essa pessoa, doutora Renata, que se manifestou aí contra. Eu sou contra porque eu acho que o Brasil não tem estrutura para isso e eu acho que quem comete alguns erros nem sempre está totalmente pronto para morrer, dependendo de algum crime e tal. Eu acho que pode ter outros meios para penalizar, assim. Realmente, Ana Cristina, parabéns, né? Ela está com a minoria das pessoas, infelizmente, mas ela está bem informada. No Brasil, já existe, na verdade, um sistema destinado para adolescentes que cometem ato infracional. E esse sistema, ele funciona infinitamente melhor do que o nosso sistema
prisional, o sistema penal destinado a adulto. Então, querer tirar o adolescente de um sistema que funciona melhor para colocá-lo num sistema pior, eu não vejo, de fato, muita inteligência nessa manobra, não. Sim, doutora Renata, e tem a ver com o que você já disse aí no primeiro bloco, que é exatamente, nós já não temos recursos suficientes para aparelhar os sistemas que estão em funcionamento. A criação de um terceiro realmente é assim, até uma irresponsabilidade do legislador ao atribuir, né, este papel para o Estado. Não faz sentido. Então, eu acho que ela está realmente bastante coerente. Doutora Renata, eu gostaria também que, nessa oportunidade, a gente falasse um pouco. Durante a votação lá também, alguns comentaristas, alguns articulistas, eles disseram o seguinte, olha, tem efeitos colaterais, que na realidade não se trata de efeitos colaterais, mas uma consequência mesmo dessa redução da maioridade penal. Consumo de álcool entre adolescentes, que hoje é proibido para menores de 18 anos. E também exploração sexual, por exemplo, crianças participarem hoje de filmes pornográficos, etc. Vocês chegaram a debater a respeito disso? Qual que é o seu posicionamento a respeito disso? Nós teremos que rever todo esse sistema, porque existe um sistema protetivo, né, Sim, aos adolescentes e isso romperia com essa regra de proteção. Então, até onde vai a responsabilização? O que se dará de direito, já que está se dando uma punição como se fosse adulto? Se a gente considera, a partir dos 16 anos, adulto para ser punido como tal, então, quais são os direitos também que a gente vai dar a esses adolescentes? O consumo de álcool, por exemplo, é um dos que está sendo aventado, né? A questão da sexualidade, outro que está sendo aventado também. Então, são questões todas que giram no entorno e que parece que não estão se atentando muito para isso. E que pode ter uma consequência extremamente grave. Afinal de contas, a gente está falando de adolescente de 16 anos. Né? Então, são questões que precisam ser melhor debatidas e eu espero que a gente tenha tempo para isso até esse processo todo ser concluído, porque ainda tem essa fase do Senado, como a gente falou, para que isso, ao final, não tenha êxito, né? Essa redução não tenha êxito. Bem, doutora Renata, outro tema que eu gostaria que nós continuássemos esse debate é a respeito de a vítima, num crime que o autor é um menor, né, uma criança ou um adolescente. Então, muitas vezes, quando nós nos posicionamos contra a redução da maioridade penal, o argumento que mais a gente ouve é o seguinte: imagina sua filha ser estuprada ou ser vítima de um assalto, um latrocínio, e o que você faria numa situação dessa? E então parece que aquele sentimento que a pessoa tem ao ser vítima de um crime violento, ela quer transferir isso, de alguma forma, para a lei e tudo. Gostaria que a senhora comentasse a respeito disso. É a questão da punição, da vingança, né? As pessoas, na verdade, entendem a pena, a punição, como uma forma de se vingar daquele que cometeu... Daquele mal sofrido. Daquele mal sofrido. Então, o que a gente percebe é que fica na esfera pessoal mesmo. As pessoas se colocam no lugar das mães, né, e pais que perderam filhos assassinados ou, enfim... Que sofreram algum tipo de ato infracional cometido por adolescente, e aí elas são a favor, então, dessa punição muito severa. Quando elas saem desse papel e se colocam como mães e pais e adolescentes que cometem esse ato, aí elas deixam de ser. Então, é interessante a gente fazer esse exercício, porque o que a gente percebe é que as pessoas entendem o Estado como se fosse para si. Sim. E não como se fosse para a coletividade, né? Então, eu preciso colocar regras, como essa questão do corte, por exemplo, né? Eu preciso ter regra clara que ordene esse Estado como um todo. E a regra como está hoje, ela é, sem dúvida nenhuma, e isso, assim, todos os estudiosos do tema são contrários à redução da maioridade penal, porque a gente sabe que o objetivo final, que é o que está sendo defendido pelas pessoas que são a favor, que é a redução da criminalidade, Sim. Ele não vai acontecer. A redução da criminalidade não vai acontecer com a redução da maioridade penal. E isso precisa ficar muito claro.
Exatamente, como se fosse quase que uma mágica, né? Você faz uma lei e aí a partir daí todo mundo vai ficar com medo de praticar o crime. Você falou um tema importante que me ocorreu aqui, assim, me incomodou. Uma mãe, e normalmente os jovens e crianças e adolescentes visados, com certeza não são crianças e adolescentes de classe média nem de classe alta, são adolescentes negros, pobres, de periferia, né, que normalmente são vistos como essas pessoas que praticam o mal contra os chamados cidadãos de bem. Pergunto para você, doutora Renata, que está à frente desse debate dentro da OAB, né, como um espaço informador de opinião também, de preparação até para um diálogo lá no Congresso. Essas mães pobres, de periferia, que têm filhos que vão para as drogas, vão para o crime, elas têm um apoio do Estado para tentar as famílias, de alguma forma, resgatar essas crianças, ou, por exemplo, até quantas mães que nem sabem que os filhos hoje estão envolvidos com droga. Existe uma política nesse sentido? Existe. As políticas, elas existem, as leis, elas existem. O problema no Brasil é a execução de tudo isso. Então, a gente vê que existe muita falha na execução. Mesmo o Estatuto da Criança e Adolescente prevê medidas para os pais na tentativa de reorganização dessa família, né? Sim. Mas essas medidas não são aplicadas da forma como deveriam ser. Mas eu continuo afirmando, esse sistema, que é o sistema infracional que o ECA criou, ele é infinitamente melhor do que o sistema prisional. Então, se hoje a gente vê que a execução não é bacana e que não tem o fim que se deseja, com a redução vai ser muito pior, muito pior. Infelizmente, a gente não investe nas nossas crianças e nos nossos jovens como a gente deveria, né? Porque não tem como a gente imaginar que uma punição mais severa vai fazer com que essas pessoas não cometam os crimes. E isso fica muito claro quando a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, pena de morte, né? E coisa assim. Isso não reduz a criminalidade. Aqui no Brasil, a gente já teve essa experiência com a lei dos crimes hediondos, né? Que aumentou a punição para alguns tipos de crime. Isso não fez com que diminuísse a criminalidade, né? Então, um incremento da pena não vai resolver. Exatamente. Doutora Renata, não sei se você percebe, como eu também, quer dizer, esses jovens hoje que são alvo dessas políticas, né, de endurecimento, de criminalização, quer dizer, eles não são vistos como talentos. Você fala assim, vê o talento, mas eu acho que eles são vistos muito mais como mão de obra, não? E eu acho que tem um desejo do mercado aí de transformar esses jovens em mão de obra, e quando eles saem, né, do script, quer dizer, do que está determinado, tem incomodado, né, os donos aí do poder, não? Sem dúvida, sem dúvida. A gente precisa mudar, na verdade, a cultura do país, né? É a cultura que precisa mudar. E criar o que os jovens têm de oportunidades, né, e de reconhecimento das identidades, do talento, e não essa brutalidade do mercado. Porque quando esses meninos eles saem da periferia e eles vêm para a cidade como office boys, como porteiros de prédio, não incomoda ninguém, né? Mas quando ele vem com o seu modo de vida e tudo, não existe espaço para eles. As cidades, e aí nós teríamos que ampliar esse debate aqui, né, com os urbanistas, enfim, com outros setores da sociedade, né? Bem, então nós chegamos ao final do nosso programa Palavra Ética de hoje. Quero mais uma vez agradecer a doutora Renata. Prazer é meu. Muito obrigada, né? E também a nossa equipe aqui da TV Comunitária, aos nossos telespectadores. Este programa ele pode ser visto em Belo Horizonte no canal 6 e canal 13, na TV a cabo, mas também pela internet, no site da TV Comunitária, e depois fica disponível no YouTube. Espero que a gente esteja contribuindo aí para a educação dos direitos humanos e que a gente tenha capacidade de fazer esse debate necessário e pare de apostar na violência, né? Sem dúvida. E muito mais no acolhimento, na ética, né? Quer dizer, quanto mais eu reconheço no outro, né? Eu trabalho pelo bem-estar de todos, mais eu estou contribuindo, né, para uma paz social e para uma sociedade justa. Então, nós ficamos por aqui. Até semana que vem.